Olá amigos, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Yonka liga para Deria do telefone de Mukader. Deria vem para ajudá-lo. Quando Nusret chega, ele se esconde na casa. O nascimento de Yonka começa. Quando o parto começa, Nusret liga para a parteira, mas ela não atende o telefone. Yonka diz: "Não aguento mais. Nusret, por favor, me leve para o hospital." Nusret: "Não seja ridículo. Que hospital?" "Espere, vou chamar a parteira e ir até lá," ele diz. Quando Nusret sai, Yonka chama Deria. Deria virá imediatamente. "O que você está fazendo com o tio de Siam?" Ele diz: "O que está acontecendo aqui? Diga-me imediatamente." Yonka diz: "Vamos sair daqui, eu vou te contar tudo." Yonka diz que não darei um passo daqui para lá sem contar tudo. Yonka: "Deria, não sejam ridículos. Temos que ir embora antes que Nusret chegue. Ele diz que se vier, vai matar nós dois." Deria tenta abrir a porta, mas Nusret a trancou e foi embora. Yonka diz: "Deria, você encontrará uma maneira de abrir a porta, apresse-se." Deria encontra algumas ferramentas para abrir a porta. Ele tenta abrir a porta, mas ele nunca consegue ter sucesso. Enquanto Nusret está na estrada, a parteira o procura. Ele diz: "Fui ver um paciente e não consegui abrir." Nusret diz: "Pegue um táxi e venha imediatamente." Ele volta para casa. Enquanto isso, Deria conseguiu abrir a porta. Mas Yonka não conseguia se levantar e andar. Para Deria, há um ponto de táxi na esquina. Ele diz: "Você chama um táxi e vem." "Mas não me deixe aqui," diz Deria, "por favor." Deria diz: "Ok, não se preocupe, eu vou e volto." Entretanto, Nusret chega antes de Deria. Quando ele vê a porta aberta, ele pensa que Yonka escapou. Ao entrar, ele vê Yonka ali e se sente aliviado. "Então, se eu não tivesse vindo, você quase teria fugido," ele diz. Ele quer pegar Yonka do chão e sentá-la no sofá. Mesmo que Yonka diga que ela não consegue andar, vá mais devagar, ele a arrasta. "Mas você conseguiu abrir a porta," ele diz. "Eu ia poupar sua vida, mas quando a criança nascer, eu vou te matar," diz Yonka. Ela foi até sua tia Beisa e disse: "Vamos, tia, levante-se, seu neto está prestes a nascer." Ele diz: "Você corta o cordão umbilical e cria um vínculo com seu neto." Mukader diz: "Vai e socialize, ele é seu filho, é seu pecado." "Beisa, você me forçou a fazer isso, você colocou isso na minha mente," ela diz. Beisa sai com uma mala na mão. Ele diz ao seu assistente: "Não tire os olhos da minha tia. Se alguma coisa acontecer, me avise imediatamente." Deria vê o carro de Nusret e diz: "Estou atrasado, Nusret está aqui." Quando Deria viu a parteira chegando, ela disse: "Oh, não. A menina foi deixada nas mãos deles como um cordeiro sacrificial. Como vou salvá-la agora?" A parteira entra. Yonka pergunta: "Dói muito, isso é normal?" A parteira diz que o bebê está sentado, preciso virá-lo, pode doer um pouco. Clover grita. Nusret diz para não gritar: "Você está fazendo isso de propósito, certo?" Parteira: "O parto é arriscado, não pode acontecer aqui." Ele diz que mesmo que salvemos o bebê, talvez não consigamos salvar a mãe. Nusret diz à parteira: "Faça esse trabalho, o bebê é importante para mim, caso contrário, eu vou destruir você também." Deria pensa no que fazer lá fora. Como vou salvar essa garota? Ele se pergunta se deve informar a polícia. Mas se a polícia me perguntar qual é a minha posição nessa questão, o que devo dizer? Ele se convence completamente. Não Deria, você fez o seu melhor, você ia ajudá-lo, mas Nusret veio. A parteira também veio. Ela vai dar à luz de qualquer maneira.
Ele diz: não interfira, isso está além da sua capacidade. Então ele vê Beisa vindo do outro lado da rua com uma mala na mão. O que está acontecendo aqui? O que eles estão fazendo? Agora, o que isso tem a ver com Beisa? De onde ela veio? Ele pergunta. Será que Daria conseguirá tirar Yonka dessa? Ele será capaz de salvá-la de Nusret e Beisa? Enquanto isso, Ansher foi até uma casa para limpar. Sian havia arranjado esta casa. Depois que Dager limpa e vai embora, Sian chega. O cheiro da adaga ainda está lá? Não posso viver sem seu cheiro, diz Dager. A adaga está enrolada em uma espiral. Comece a embrulhar. Ele não colocou passas no embrulho. Exatamente do jeito que eu gosto. Ele diz: sei que em algum lugar dentro de você ainda está me mantendo vivo. Então Sian vai para o chuveiro. Ao sair, Dager percebe que esqueceu o telefone em casa. Ele se vira e entra. Enquanto isso, Sian está no quarto, tendo acabado de sair do banho. Ansher também esqueceu o telefone no quarto. Ele não vê o rosto de Sian. Esqueci meu telefone, sinto muito, queria ter batido na porta, mas não esperava que você viesse tão cedo. Dager enfia a mão e pede o telefone dela. Sian quer segurar sua mão por um momento e puxá-la para perto dele, para dizer: não consigo ficar longe de você nem por um segundo, Ansher, não sou nada sem você, mas ele não consegue. Ele dá o telefone. Quando Dager está prestes a sair, ele vê a jaqueta de Sian pendurada na cadeira da sala de estar. Ele o pega em suas mãos e começa a examiná-lo. Sian percebe que ele não saiu e quando olha pela porta, o vê examinando a jaqueta. No passado, Dager costumava fazê-lo usar suas jaquetas. Ele se pergunta se ela percebeu que era minha jaqueta. Ele poderia ter percebido que era Dager Sian? Para mais vídeos, inscreva-se no meu canal, ative o sino de notificação, curta o vídeo e não esqueça de comentar. Até mais.